Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz. Amém. Queremos dar boas-vindas aos nossos amigos, internautas, pessoas que sempre têm nos acompanhado nas redes sociais. Nós queremos que, como igreja, está desejando que as bênçãos dos céus caiam sobre a sua vida, sobre a sua família, que você possa estar conhecendo o grande amor de Deus e acertando a sua vida com Deus o mais rápido possível. Nós aqui temos procurado ensinar as pessoas aqui de Ribeirão Preto, aqui do nosso bairro, em especial o bairro Adelino Simeone, que Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém tem condições de se relacionar com Deus o Pai, a não ser que aceite Jesus como o único e suficiente Salvador, a não ser que tome essa decisão, que é a decisão mais importante na vida. Portanto, fica aqui a saudação nossa aqui como igreja, a nossa oração. Nós vamos orar por vocês no período do culto aqui, para que Deus abençoe a vida de vocês. Precisar de ajuda, entre em contato aí na página da igreja, aí nós estamos à disposição. E nós vamos fazer a primeira oração. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar. Querido Deus e Pai, estamos diante da Tua presença em culto de louvor e adoração a Jesus Cristo. Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, como cabeça desta igreja, como autoridade absoluta nos céus e na terra. E nós nos curvamos diante de Jesus Cristo e nos prostramos diante dele para adorá-lo, para exaltá-lo, para tributar a ele todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Nós conhecemos a história de Jesus, o seu grande amor demonstrado na cruz. Sem Jesus nós não somos nada, e sem Jesus nós não podemos fazer nada. E nós conhecemos os ensinos de Jesus e sabemos o que Jesus disse. Jesus disse: todas as coisas foram feitas por Ele, Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Diante de toda a obra que Jesus já fez, nós o adoramos, e as obras que Ele está fazendo e vai fazer através da igreja. É por isso que nós temos prazer de nos reunirmos como igreja organizada, como uma igreja localizada aqui em Ribeirão Preto, aqui no bairro de Simeone, na cidade de Ribeirão. Nós temos o prazer de nos reunirmos para culto presencial, culto coletivo, de adoração a Ele. Muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio. Perdoa nossos pecados, faze-nos dignos da Tua presença, e que o Espírito Santo assuma todo o controle, para que consigamos expressar com as nossas palavras, através das orações, dos testemunhos, da ministração da palavra, dos cânticos, possamos expressar toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. E nós queremos que o Senhor venha e aceite o nosso culto, pois nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor ainda em pé. A equipe de louvor vai estar à frente ministrando os cânticos de adoração com toda a igreja. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Peço desde já desculpas pela minha voz, não estou 100%, mas nós estamos aqui para glorificar o único digno de receber todo o louvor e toda a adoração. E essa canção, além de ser uma canção que fala do que Jesus fez, que Ele quebrou as nossas cadeias e nos libertou, também fala de esperança, que Jesus Cristo um dia vai voltar. A música Ouve-se um Júbilo fala sobre um reinado permanente, que é o reinado de Jesus. Então nós podemos confiar que Jesus Cristo já venceu, e é por isso que nós temos alegria no coração, amém? Oh,
Jesus veio à terra, morreu por nós, foi para o céu e um dia voltará. Essa é a nossa esperança. E Jesus Cristo reina, Ele continua reinando, e um dia nós reinaremos com Jesus eternamente. Amém? Amém. Louvamos ao Senhor. As crianças vão estar saindo agora com as professoras. Lembrando que depois da mensagem elas voltarão. Nós teremos a apresentação de um bebê aqui hoje. Então é dia de festa aqui para nós como igreja, né? Pode ir lá, Eduardo. Amados, nós falaremos sobre os benefícios do sofrimento na vida de pessoas tementes a Deus. Nós vamos ler Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, é bem conhecido da igreja, é aquele chamado Cântico de Vitórias, né? Cântico de...
vitórias. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. A palavra de Deus nos diz assim, olha: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo, ou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Bendito Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, e o que mais nós queremos é glorificar Jesus. Rogamos mais uma vez que o Espírito Santo esteja trabalhando no meu coração e no coração de todos os irmãos e ouvintes, que o Espírito Santo, que é poderoso e maravilhoso para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, que Ele trabalhe essa palavra no coração de muitas pessoas, que possa cair em boa terra e produzir frutos a 30, a 60 e a 100%, tudo para a honra e glória do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Amados, os benefícios do sofrimento na vida de pessoas tementes a Deus. Nós sabemos que todos os dias tem muita gente sofrendo, mas sofrendo muito, nos hospitais, nos presídios, em vários países, né? Tem muita gente sofrendo e muito. E muitas das vezes fica aquela interrogação, né? Por que eu estou passando por esse sofrimento? E as pessoas, alguns chegam até a atribuir a Deus, falar: Deus parece que não se importa comigo, Deus me abandonou, e fica com muitos questionamentos em relação ao porquê de estar sofrendo, porque está acontecendo algumas coisas na sua vida, ou talvez na sua família. Esta é uma boa mensagem para você prestar muita atenção, porque nós vamos aprender muitas coisas aqui, tirando da palavra de Deus, para que a gente possa ter um bom relacionamento com Deus, né? E Paulo, ao escrever a igreja romana, e a gente vai estar no decorrer da mensagem mostrando para os irmãos que Paulo está muito claro, trazendo essa mensagem de esperança para a igreja,
para todos nós, né? Ele aplicou para aquela igreja, né? A igreja romana, e é uma mensagem para ser aplicada para todas as igrejas que têm compromisso com a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos e amigos internautas, nós podemos realmente aprender muitas coisas com o sofrimento humano. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu esta carta àquela igreja, ele deixou bem claro que o sofrimento começou lá no Jardim do Éden e atingiu toda a raça humana. O homem poderia ter escapado, né, do sofrimento, porque Deus havia dito, logo que o homem estava lá no paraíso, curtindo o paraíso, na presença de Deus, e Deus falou para o homem: olha, vocês vão passar por um teste, vocês terão a oportunidade de decidir o futuro de vocês, vocês vão decidir isso. Lá no meio do jardim existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Até agora vocês estão experimentando só as coisas do bem, e vocês não precisam experimentar o mal. E vai depender da decisão que vocês tomarem, porque se vocês comerem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E quando Deus falou isso, Deus estava falando que a partir daquele momento, se eles desobedecessem, eles iriam começar a enfrentar todas as consequências, todos os sofrimentos derivados de uma escolha errada, de uma decisão errada. Mas até então, os homens não conheciam nenhum tipo de sofrimento. O sofrimento, o homem estava numa boa, né? E poderia continuar numa boa, curtindo o paraíso na presença de Deus. Mas a partir do momento que o homem foi provado e foi tentado pelo diabo, o homem preferiu ouvir a voz do diabo, a voz da serpente. E a partir de então, começou o sofrimento humano. Aí começou. Então esta é uma das respostas mais claras e objetivas da Bíblia, que todo sofrimento humano, e até a terra geme, animais, tudo que você vê que está de sofrimento, a origem foi lá no Jardim do Éden. Aquela decisão atingiu toda a humanidade, os animais, atingiu os planetas, atingiu a terra. Então a gente poderia ter um clima bem confortável, sem muito calor, sem muito frio, não ia ter pragas, não ia ter nada, estava tudo tranquilo. Mas o homem decidiu errado, e aí veio então o sofrimento foi estabelecido. Então, nesse tema proposto aqui, os benefícios do sofrimento na vida de pessoas tementes a Deus, é muito importante para todos os irmãos da igreja estar pensando seriamente, porque pessoas tementes a Deus também sofrem. Por isso que eu quis fazer uma ligação do sofrimento de uma forma direta com as ovelhas aqui, com pessoas que estão nos ouvindo, que são pessoas tementes a Deus. E por que sofrem? É muito importante destacar que estamos incluindo aqui o sofrimento da própria igreja, como igreja instituída, e nós temos relatos, e quem quiser se aprofundar, é só procurar lá nas redes sociais. Missão Portas Abertas é uma agência missionária que trabalha com a igreja perseguida. Tem muitos países que a Bíblia eles não deixam nem a Bíblia entrar. Pastores, padres, pessoas de qualquer, não pode entrar nada que se fala em Deus, que fala em Jesus. Tem países que totalmente, as portas estão fechadas, não pode falar do nome de Jesus. Se alguém ouvir falar do nome de Jesus, a pessoa é presa.
Por incrível que pareça, a gente pode falar de Jesus aqui à vontade, aqui no Brasil, mas tem países que isso não acontece. É proibido ter Bíblia, é proibido falar de Jesus. Se você quiser saber detalhes, e tem pessoas presas, tem pessoas que foram mortas por causa do nome de Jesus. E aliás, Jesus já tinha feito uma profecia, falou: por causa do meu nome, vocês serão odiados, vocês serão presos, vocês serão mortos. E isso tem se cumprido hoje, no século 21, em vários países, e um deles eu vou citar, a Coreia do Norte. A China é um país que persegue cristãos. A China, Coreia do Norte, aqui na América Latina, a coisa está tomando um rumo também diferente. Por exemplo, a Nicarágua não está deixando as pessoas ir para a igreja, nem igreja católica, nem igreja evangélica, porque está instalado lá um regime onde eles não querem dar liberdade religiosa. Então, pelo menos tem 50 países que você quiser pesquisar, países que não vê com bons olhos a igreja cristã. Então, nesta mensagem, estou incluindo principalmente essa questão do sofrimento da igreja. E interessante notar que quando eu falo do sofrimento da igreja, quem é o cabeça da igreja? Mas eu quero incluir aqui o sofrimento de Cristo, que foi o sofrimento maior. Jesus, por ser o cabeça da igreja, foi o maior de todos, e de todos os tempos. E inclusive o profeta Isaías descreve esse sofrimento de Jesus. Fala assim, o profeta Isaías descreve a vida de sofrimento de Jesus. Ele fala assim, no capítulo 53, ele fala o que é padecer. Jesus lá fala assim, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, pelas nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E Romanos 8,32 fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, é o que nós lemos aqui, Deus o Pai não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará ele graciosamente com ele todas as coisas? Por isso, irmãos, eu quero destacar duas perguntas para que possamos aprender com o sofrimento na vida de pessoas tementes a Deus. Primeiro, por que pessoas tementes a Deus sofrem? Segunda pergunta, e para que serve o sofrimento na vida das pessoas? Mas antes, como eu citei o profeta Isaías, eu quero abrir um parênteses aqui e afirmar para os irmãos, Jesus, como cabeça da igreja, foi o que mais sofreu todo o sofrimento do ser humano, desde o jardim do Éden até os nossos dias, inclusive incluindo o futuro das pessoas que vão para o inferno. Não tem sofrimento que supera o sofrimento de Cristo. Mas pastor, mas como você pode provar isso? Sabe por que não consegue superar o sofrimento de Cristo? Porque Jesus assumiu sobre ele as consequências dos nossos pecados. A Bíblia fala que ele tomou sobre si. O sofrimento de Jesus maior não foi, essa questão física foi dolorida, foi terrível, que ele foi crucificado às suas mãos, o coroa de espinhos, seus pés com pregos, espada, chicote, bofetada, tudo isso aí foi muito dolorido. Mas o sofrimento de Cristo não foi esse o maior. O maior sofrimento de Cristo, ele é identificado, sabe de que maneira? Ele é identificado quando Jesus assumiu a nossa dívida, o meu pecado, os nossos pecados, o pecado de todas as nações, caiu sobre ele. Então a ira de Deus, porque Deus é santo e Deus não aceita nem um pecadinho,
Deus não coloca um pecadinho debaixo do tapete, escondendo. Lá no céu vai entrar um pecadinho, porque Deus é bonzinho, Ele vai... Não, se não passar pela cruz de Cristo, não tem perdão. Tem que passar pela cruz. E Jesus assumiu a nossa dívida. A ira de Deus foi com toda a força dos nossos pecados sobre Jesus. Então aquilo que era minha dívida, Deus iria partir para cima de mim. Como eu aceitei Jesus, a ira de Deus caiu sobre Jesus. Por isso que Jesus, Ele quitou a minha dívida, a sua dívida. Para quem aceita Jesus, quem crê no sacrifício, a ira de Deus caiu toda sobre Jesus. O foco. Então Deus, ao invés de Deus bater a ira em cima de nós, de você, se você aceitou o sacrifício dele, essa ira de Deus, o Pai, que iria para você cair sobre Jesus. Então imagine toda a humanidade que aceitou Jesus em todas as nações ter caído sobre Jesus. Então essa dor terrível, tanto é que Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque estava implícito ali a questão da santidade de Deus. Deus não ia deixar entrar no céu qualquer mancha que pudesse comprometer a santidade, mas ao mesmo tempo Deus agiu com justiça, aplicando a justiça em Jesus, e aplicou também o amor, a bondade, sem jogar qualquer pecado para debaixo do tapete. Então imagina a dor que Jesus suportou para que eu e você pudéssemos receber o perdão, o cancelamento da dívida. Agora, ainda tem um pouco da ira de Deus. Pessoas que não aceitou Jesus, se morrer sem aceitar o sacrifício de Jesus, ou Jesus voltar, Deus vai pegar o resto da ira das pessoas que o rejeitou. Aí aquela ira que era para ter cancelado lá na cruz, para você estar quites, não dever nada em relação a ser condenado, ser julgado, o que vai acontecer? Se você morrer e não tiver aceitado Jesus, ou se Cristo voltar e você não tiver aceitado, essa ira vai bater em cima de você. E isso, a Bíblia chama isso de inferno. Isso é inferno, é a separação de Deus. Então Deus vai manifestar a sua ira sobre a sua vida, e aí você vai ter que aguentar lá no inferno essa ira de Deus. Esse vai ser o problema. Agora, meus queridos, e é isso que o profeta Isaías está descrevendo, esse sofrimento tão grande, esse cântico foi cantado aqui pela equipe de louvor, de forma voluntária. Ele nos amou, Jesus se entregou por nós, para nos perdoar, para nos salvar, para cancelar nossa dívida. Então quem está em Cristo pode ficar tranquilo, porque o próprio texto nos fala sobre isso, a gente vai comentar logo em seguida. Mas eu tenho duas perguntas, né? Por que pessoas tementes a Deus sofrem? Para que serve o sofrimento na vida das pessoas? Antes de responder essas duas perguntas, eu quero destacar também que a Bíblia nos fala sobre a soberania de Deus em relação ao sofrimento. Duas coisas eu quero falar sobre a questão da soberania de Deus. Todo sofrimento humano que nos atinge, que atinge pessoas tementes a Deus, tem que receber primeiro a permissão de Deus. Nenhum sofrimento acontece na vida de qualquer pessoa da igreja sem primeiro ter a permissão de Deus, tem a assinatura de Deus. Deus é soberano. Então não precisa ficar murmurando, reclamando. Se você está passando por um tipo de sofrimento muito grande, Deus, na sua soberania, Ele assinou lá, permitindo que isso acontecesse com você. Isso é importante você entender essa questão da soberania de Deus
e de Deus ter dado validade para que esse sofrimento atingisse a sua vida ou a sua família. E a gente vê vários exemplos na Bíblia. Jó é um deles, permissão de Deus. Outro exemplo, José do Egito. E a gente poderia citar vários exemplos de homens que Deus permitiu que acontecesse uma tragédia. Por exemplo, Jó, em um único dia morreu seus 10 filhos. Perdeu 10 filhos de uma vez só. Perdeu saúde, perdeu bens, tudo com a permissão de Deus. Deus assinou e falou: Satanás, pode, está liberado. Você só não vai tirar a vida de Jó. José, e a Bíblia até explica por que José passou por tanto sofrimento, para preservar a vida de muitas pessoas. Deus permitiu. Agora, uma outra coisa importante dentro da soberania de Deus, que a igreja, ela foi estabelecida, irmãos, e isso aqui eu quero destacar, que a igreja foi estabelecida para ser a resposta de Deus diante do sofrimento humano. A igreja não existe aqui na terra por acaso. Deus tem um propósito para a igreja em relação ao sofrimento humano. E Paulo fala isso quando ele escreveu a sua carta à igreja de Corinto. Ele fala assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É Deus que nos conforta em todo o nosso sofrimento. Para quê que Ele faz isso? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza, o propósito da tribulação, do sofrimento que nos sobreveio na Ásia, porque acima de nossas próprias forças, chegamos a um ponto de até desanimarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então aqui, que Paulo está falando, que essa obra que Cristo fez, estabelecendo a igreja, todo o sofrimento, a igreja tem a resposta para consolar pessoas. É responsabilidade da igreja. Assim como Cristo veio operar em nós, e Ele tem operado consolação para a gente viver aqui, uma vida diferenciada. Ele quer que nós sejamos instrumento para consolar pessoas que estão em sofrimento. Nós temos essa responsabilidade. A igreja é uma agência de Deus para a consolação dos abatidos. É por isso que Tiago fala lá: está alguém contente? Cante louvores. Está alguém sofrendo, doente? Chama os pastores. A igreja tem que entrar em ação. Chorai com os que choram. Então a igreja tem essa responsabilidade de ser uma agência consoladora. Está atento às pessoas que estão sofrendo, para ministrar oração, para ministrar ajuda. Ela tem que trabalhar. Essa é que Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto. Deus nos abençoa para sermos uma agência abençoadora. Agora sim, quais são os ensinamentos causados pelos sofrimentos que podemos aprender?
Eu alistei aqui, olha. Primeiro, lá em Atos capítulo 14, né, quais são os ensinamentos causados pelo sofrimento que podemos aprender? Confirmando, Atos 14, 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Então, esta palavra é de ânimo para os seguidores de Jesus, e é uma exortação, e eu como pastor preciso exortar a igreja a permanecer na fé, o irmão precisa permanecer na fé, aconteça o que acontecer, permaneça na fé, sabendo que por muitas tribulações é que importa entrarmos no reino de Deus. Permaneça firme na fé, não se deixe abalar pelas circunstâncias, pelas situações e por qualquer tipo de sofrimento. Segundo, e a 2 Timóteo também, conselhos para os seguidores de Jesus: sofre, pois, comigo como bom soldado de Cristo as aflições. Sofre, pois, comigo como bom soldado de Cristo as aflições. Você é um soldado de Cristo. Jesus está falando: sofre, pois, comigo como bom soldado. Paulo está falando isso de Cristo. No versículo 9, lá de 2 Timóteo, ele fala: por isso sofro trabalhos e até prisões, como se fosse malfeitor, como se fosse um bandido, mas a palavra de Deus não está presa. Uma outra coisa importante, no versículo 10, portanto, tudo sofro por amor aos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, como membros do corpo de Cristo, está incluso, né, o sofrimento. Versículo 12: se sofremos, também com ele reinaremos. Paulo usou várias metáforas para falar do sofrimento do cristão, não tem como a gente escapar, irmãos. Ele usa a figura do soldado, e o soldado a gente sabe que ele tem que ser dedicado e disciplinado, é um tipo de sofrimento para ele ser soldado, um bom soldado, principalmente um soldado de Cristo. O atleta tem que manter a disciplina nos exercícios e na alimentação, e para manter isso exige sofrimento, entendeu? O lavrador, o agricultor, tem que tomar todo cuidado e sofrer sol a sol e depender da chuva. Há um sofrimento. O agricultor, né, ele não é fácil. Ainda hoje até que está mais fácil, porque a tecnologia tem facilitado muito para os agricultores, né? As grandes máquinas, né? Inclusive tem a AgriShow aqui em Ribeirão Preto, fazendo exposição dos maquinários para facilitar, para que tenha alta produtividade, e isso facilita. Mas tempos atrás, o lavrador sofria muito, sol a sol. Hoje tem até ar-condicionado naquelas máquinas, né? Está mais tranquilo. Mas Paulo está usando no contexto aqui o sofrimento do agricultor, do lavrador, o sol a sol, né? Para ele poder ter uma boa colheita. Tudo isso são figuras, né? São metáforas para mostrar que a igreja, mesmo você estando sofrendo, ou uns mais, uns menos, talvez você passe uma semana mais tranquilo, nós não estamos vacinados com uma vacina anti-sofrimento, porque nós somos de Cristo, fazemos parte da igreja de Cristo. Não, pelo contrário, está previsto o sofrimento para todos nós, irmãos, não tem como escapar, tá? Agora, vamos responder aquelas duas perguntinhas, né? Por que pessoas tementes a Deus sofrem? Primeiro, o próprio Jesus disse: eu tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis tribulações, tereis sofrimentos, mas tenham bom ânimo. Eu, Jesus, venci. Mas para Jesus vencer, teve que enfrentar a cruz, teve que enfrentar o sofrimento. Como cabeça, ele deu o exemplo. Então, eu tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Segundo, porque pessoas tementes a Deus sofrem? Porque estamos em um mundo que foi contaminado pelos pecados, e as consequências dos pecados são, que nós falamos lá no início aqui na introdução,
as consequências dos pecados que o homem poderia ter evitado, mas não evitou, e sobrou para todos nós que somos descendência de Adão, fazemos parte de uma mesma raça, sobrou para todos nós. Então tem as consequências, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, não só a morte, mas destruição, enfermidade, morte, sofrimento. Então quando você vê catástrofes aí destruindo cidade, terremoto, tudo isso está tudo dentro das consequências dos pecados e que atinge a humanidade, que de repente morre muita gente, consequência do pecado lá, e que atingiu toda a raça humana. Agora a segunda pergunta: para que serve o sofrimento na vida das pessoas tementes a Deus? De acordo com o profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 10 a 11, 10 e 11, ele fala: eu os fiz sofrer, diz o Senhor, mas foi para purificá-los, como a prata e o ouro são purificados na fornalha de fogo. Ou seja, para que serve o sofrimento na vida das pessoas tementes a Deus? Deus está dizendo aqui que é para purificação. Deus muitas vezes permite esse sofrimento em nossa vida para nos purificar, para operar um quebrantamento em nós. Então Jesus, Deus, né? Aí eu posso até afirmar para os irmãos, Deus pode usar como instrumento uma de suas fornalhas, que é chamada a fornalha da aflição, para que nós possamos ver o quanto Jesus sofreu na cruz e derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. E eu quero fazer uma afirmação para os irmãos: Jesus sofreu na fornalha mais ardente para que nós fôssemos purificados, aquilo que eu falei. Então a fornalha mais ardente, que gerou mais sofrimento, foi a fornalha de Jesus, e Ele passou tudo aquilo para que eu e você pudéssemos ser purificados com seu sangue. Todo esse sofrimento de Jesus, né, foi o que mais sofreu no passado, no presente e no futuro. Conforme eu disse, que nem o inferno, o sofrimento eterno das pessoas, não dá para comparar com o sofrimento de Cristo. E essa fornalha que Jesus enfrentou de sofrimento foi para purificação, para que nós pudéssemos ser purificados, né? Por isso que lá em 1 João fala que se confessarmos nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Então Ele assumiu a nossa dívida, passando por essa fornalha ardente, né? Também uma outra resposta, né? Para que serve o sofrimento? Em terceiro lugar, o Salmo 119, 71 nos dá a resposta: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus mandamentos. Olha que coisa linda que está aqui. Foi-me bom, o salmista está falando, foi bom eu ter passado por esse sofrimento, por essa tribulação. Para quê? Para que eu aprendesse os teus mandamentos. Muitas vezes Deus permite você passar por um tipo de sofrimento para você aprender os mandamentos de Deus, para você ser mais temente a Deus. Então Deus permite isso. Em quarto lugar, de acordo com Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, Deus nos disciplina, e é um tipo de sofrimento, porque a disciplina dói, não dói? O filho, quando está apanhando, isso dói, né? Ele nos corrige para quê? Para melhorar o nosso caráter. Olha o que diz o autor aqui de Hebreus: e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado, porque o Senhor nosso Deus corrige a quem ama e açoita a todo aquele a quem recebe por filho. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, sem disciplina,
de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então ele está falando, além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, de choro. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, olha só que coisa linda, né? Então, Deus nos disciplina, e a disciplina dói, porque Deus nos trata como filhos. Ele aplica a disciplina em nós, essa correção, né? Um puxão de orelha, para a gente poder andar nos caminhos dele. Então você tem que agradecer a Deus de estar disciplinando, porque quem Deus não disciplina é bastardo, não faz parte da família de Deus. E há um outro texto também que dá uma outra resposta. Para que serve o sofrimento? 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 15 e 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. É muito interessante que o apóstolo Pedro está falando, que ele fala que tem sofrimento autoproduzido pelos nossos próprios erros, pelos nossos próprios pecados. Tem pessoas que estão sofrendo porque estão aprontando, é mau caráter, está aprontando, não é um bom funcionário, é desonesto, é um mau marido, é um mau pai, aprontam, aí não quer, aí quer que fique tudo tranquilo, então aprontam, né? Aqui está citando algum tipo de comportamento pecaminoso que traz consequências de sofrimento. Então ele fala, não sofra por você estar sendo um vagabundo, um irresponsável, um mau caráter, um desonesto. Você não é para sofrer. Você como um cristão, você tem que ter um caráter de Cristo, ter um comportamento diferenciado, porque tem o sofrimento de pessoas tementes a Deus e que glorifica a Deus, é Deus trabalhando em nós a questão da santidade, para a gente ter uma vida que realmente glorifica a Deus. E Deus muitas vezes nos disciplina com o sofrimento, aplica isso sobre nós. Então Pedro está falando, ó, isso aí está tudo sob controle, e não precisa murmurar, não precisa reclamar, é Deus trabalhando o seu coração para você viver uma vida com mais temor, mais obediência. Então Deus está assinando lá e permitindo que tal sofrimento aconteça com você. Mas Pedro está deixando claro que você não sofra como um malfeitor, como uma pessoa mau caráter. Você não venha produzir sofrimento para você mesmo. Você não deve ser um masoquista, né? Você vê alguém dando tapa no rosto assim, você fala, esse cara está né? O cara pegando uma faca e ficando se dando espetada, certo? Aí não dá, né? Então tem muitas pessoas sofrendo porque são sofrimento autoproduzido, elas mesmas produzem sofrimento para elas mesmas. E nós não estamos falando sobre esse tipo de sofrimento, mas o sofrimento para a glória de Deus são aqueles sofrimentos de um verdadeiro cristão que sabe que Deus pode, e muitas vezes Ele usa as tribulações para trabalhar a nossa vida aqui como filhos, e filhas dele. Concluindo esta mensagem, quais são os benefícios do sofrimento na vida de pessoas tementes a Deus? Quais são esses benefícios? Eu alistei aqui pelo menos, rapidamente, eu vou citar.
4 benefícios dos sofrimentos na vida de pessoas tementes a Deus. Primeiro, promover a glória de Deus. Lembra, só para ilustrar, lembra daquele cego? Os religiosos perguntavam, por que ele nasceu cego? É por causa do pecado do pai? É o pecado dele? Jesus falou, não é questão de pecado aqui. Aqui a questão, essa cegueira desse cego aqui é para a glória de Deus. Esse sofrimento aqui desse cego é para que se manifeste nele a glória de Deus. Foi a mesma resposta que Jesus disse para Marta, quando ela falou que o seu irmão estava muito enfermo e Jesus estava trabalhando um outro. Jesus falou para os discípulos, esta enfermidade é para a glória de Deus. E a gente viu que Jesus foi glorificado, porque 4 dias depois, Lázaro já tinha sido sepultado, já estava em estado de putrefação. Jesus falou para Marta, falou, Jesus, não adianta mais nada, o senhor chegou atrasado, meu irmão já morreu, tem 4 dias, o senhor não atendeu o recado que eu mandei lá para o senhor, lá naquela cidade lá, que eu sabia que o meu irmão estava tão ruim, a enfermidade foi tão grave que eu sabia que ele ia morrer, mas o senhor demorou, não adianta mais. Jesus falou assim, não te hei dito, se você crer você vai ver a glória de Deus? Vamos lá para o cemitério agora. Jesus tem a última palavra. Jesus é maravilhoso. Foi aquela multidão, um olhando para a cara do outro, né, falando, o que será que Jesus vai fazer, né? O que será que ele vai fazer? Jesus chega lá, fala, olha, tira essa pedra aí, por favor. Jesus fez apenas uma oração, Pai, o que eu vou fazer agora é para a glória do Senhor. E para a glória de Deus, Jesus ressuscitou a Lázaro e devolveu para a família. Então, o primeiro benefício do sofrimento na nossa vida como membros do corpo de Cristo, na família de Deus, é promover a glória de Deus. O segundo motivo é o que nós já lemos lá no Salmo 119, 71, nos ensinar a fazer a vontade de Deus e nos ajudar no crescimento espiritual. Foi-me bom ter passado por essa tribulação para que eu aprendesse a obedecer os teus mandamentos, a fazer a tua vontade. Então, em segundo lugar, outro benefício importante é nos ensinar a fazer a vontade de Deus, nos ajudar a crescermos espiritualmente, a crescer no nosso relacionamento com Deus. Deus não quer ovelhas à semelhança daquele povo de Israel lá, que diante do sofrimento ficava murmurando, reclamando, e Deus deixou eles morrer lá no deserto lá, andando que nem barata tonta lá, porque Deus não gosta de murmuração, Deus não aceita murmuração. Então, o segundo benefício é nos ensinar a fazer a vontade de Deus e nos fazer crescer espiritualmente. Terceiro lugar, de acordo com o que Paulo nos fala em 2 Coríntios 12, eu quero ler isso aqui para os irmãos, que é muito interessante. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 9, olha só, o espinho na carne de Paulo, olha, e para que não me orgulhasse, ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, Paulo está nos falando aqui, nos ensinando de um benefício, porque Paulo recebeu uma revelação extraordinária,
e ao mesmo tempo um espinho na carne. Alguns historiadores, alguns comentaristas chegam a dizer que era um tipo de um sofrimento, né? E que ele orou, falou: Deus, tira isso de mim que eu não estou aguentando, né? Orou a primeira vez, Deus disse não. Segunda vez, Deus disse não. E a terceira vez, Deus falou: a minha graça te basta, eu não vou. A resposta minha é não. Então tem sofrimento que Deus não tira. E aqui está dizendo que é um benefício de Deus falar não para algum tipo de sofrimento na vida de alguns cristãos, de alguns homens e mulheres temente a Deus. E Deus fala não. Sabe por quê? Para nos manter humildes, para que nosso nariz não empine, a gente achar que a gente é alguma coisa. Nós estamos aqui neste mundo de passagem, e tem pessoas que vivem aqui se achando, né? Achando que é alguma coisa, né? Que pode, eu faço e acontece, e acha que pode viver uma vida desse jeito, em cima do muro, em banho-maria. Não pode. E muitas vezes Deus envia sofrimento para um despertamento, para um quebrantamento, para que essa pessoa venha se arrepender antes que seja tarde demais. E as pessoas ainda não acordaram ainda. Me faz lembrar, quem conhece aqui a história de Balaão, o profeta Balaão, aquele profeta teimoso? É uma história muito interessante, porque Balaão era para ser um profeta, era profeta de Deus, temente a Deus, só que ele resolveu exercer seu ministério sem fazer a vontade de Deus plenamente. Ele queria fazer meia boca. Aí Deus, ele queria ir para o caminho errado. Aí Deus enviou uma mula. Deus pôs uma mula, e a mula não quis ir para o caminho errado. Falou: não, você tem que ir para lá de cá. Deus enviou um anjo e usou essa mula para levar ele para o caminho certo, e ele não queria ir, e a mula levando para o caminho de Deus, e ele indo para o caminho errado. E ele falou assim: olha, ele falando para a mula assim: olha, eu não sei, se eu estou com uma espada aqui, eu ia te matar. Falando para a mula: eu ia te matar, sua mula, você tem que me obedecer. Mas ali Deus estava usando a mula para que ele obedecesse o próprio Deus, e a mula estava sendo usada por Deus para que ele obedecesse, e ele não queria obedecer. Aí Deus fez a mula falar. Aí a mula falou assim: olha, a mula fala para Balaão: olha, a mula usa a palavra assim: olha, eu estou sendo usada pelo Deus, usou a boca e usa um anjo. Fala: olha, Deus está trazendo para você, Balaão, uma advertência. E a gente sabe que Balaão foi depois disciplinado como um profeta rebelde, desobediente. Mesmo Deus usando uma mula, ele não se arrependeu. Ele preferiu o caminho da rebeldia e da desobediência. Era Deus fazendo uma mula falar que ele estava no caminho errado, e mesmo assim, avisando Balaão, ele preferiu continuar no caminho errado. É isso que conta a história lá em Números. E por último, eu vos fiz sofrer, mas foi para purificá-los na fornalha da aflição. Nós já falamos sobre isso. Esse é um outro benefício. Deus usa do sofrimento, né, principalmente o sofrimento de Cristo e o sofrimento da igreja, para purificação, para santificação. E eu quero terminar voltando lá para Romanos, concluindo então esse versículos aqui, 8 e 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória a ser revelada. Creia nisso, irmãos. O sofrimento do presente, do tempo presente, não dá para comparar com o que Deus está preparando para a sua igreja. Olha, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente
o que nós temos que passar aqui na terra, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E é interessante notar que o texto que nós lemos aqui, olha que Deus está falando para mim e para você. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está com medo de quê? Está preocupado com o quê? Está ansioso? Por quê? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente por todas as coisas? Quem vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus, contra a igreja de Deus? É Deus que nos justifica. Quem vai nos condenar? Não há condenação para quem está em Cristo. É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus o Pai, e Ele intercede por nós. Você sabia que você tem alguém que está orando por você, você está sofrendo, está passando por apuro, Jesus está em oração por você, Ele se importa com a sua dor, com o seu sofrimento. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Será que tem alguma coisa que pode nos separar do amor de Cristo? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Você pode já celebrar esta vitória conquistada por Cristo na cruz, por mim e por você. Comece, celebre, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque em todas essas coisas que a gente está passando ou vai passar, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e nos ama. Porque eu estou certo, bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem coisas do passado que aconteceu com você, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Meus queridos, tudo isso que nesta exposição desta palavra aqui é para mostrar para os irmãos sobre os benefícios, do sofrimento na vida de pessoas tementes a Deus. Depois, com calma, pega essa mensagem no YouTube, no Facebook, no Instagram, ouça e comece a gravar essas promessas, essas palavras, para você se fortalecer mais e mais e poder responder para o teu coração, saber o porquê que as pessoas sofrem, porque pessoas tementes a Deus passam por tantas situações, e se você vier a passar, você já está preparado na palavra para glorificar a Jesus, para exaltar Jesus, para estar bem preparado e não naufragar na fé, não desanimar, mas prosseguir firme, sendo um seguidor, sendo um adorador de Jesus. Esta é a minha oração, e que Deus te abençoe. Amém. Vamos despedir aqui dos nossos internautas. Querido Deus e Pai, abençoe nossos internautas, pessoas que estão nos acompanhando nesta palavra, neste culto. Abençoa-os sobremaneira, suprindo cada um de suas necessidades. Queremos que o Espírito Santo possa fazê-los conhecer o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, porque Deus, o nosso Pai, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê nele, quem crê em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Nós queremos que nossos amigos, pessoas que estão acessando e vão acessar as redes sociais,
possa encontrar a salvação em Cristo Jesus. Nós oramos e ministramos estas bênçãos para suas vidas, com suas respectivas famílias, em nome de Jesus, amém. Um abraço do pastor Carlos, da igreja, que Deus abençoe.